A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Jonas, no capítulo 1, no versículo 4, que a palavra de Deus ela fala assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Essa passagem de Jonas, irmãos, ela é muito conhecida, e Jonas, ele foi mandado por Deus para ir para Nínive, porque a rebeldia daquele povo já tinha subido até Deus e Deus precisava que ele levasse uma palavra para aquele povo, uma palavra de correção. E ele vai para Tarsis. Ele resolve fugir de Deus, fugir dessa missão que Deus tinha mandado, dessa ordem que Deus tinha dado a ele, desse chamado que Deus tinha falado para ele. E ele resolve ir para Tarsis. Ele fez totalmente o contrário e entrou no navio onde as pessoas estavam lá inocentes, não sabiam nada. E Deus mandou uma tempestade naquele lugar, que já era para dar uma sacudida para ele entender. E ele estava escondidinho lá no porão dormindo. E aí foi a hora que eles começaram a ver que tinha alguma coisa errada. E ele reconheceu que era a ação de Deus naquele momento. Depois ele é engolido por uma baleia e ele acaba. Deus dá a ordem para a baleia, não dá para ele, e faz com que ele vá ao destino que Deus tinha mandado. Mas o que Deus está pedindo que eu fale para você através dessa palavra? Tem pessoas que vão assistir esse vídeo que você fugiu do chamado de Deus. Você não obedeceu certas ordens que Deus te deu. Eu não sei se você não soube interpretar o que Deus estava falando, ou se você sabia, ou você sabia e conseguiu interpretar o que Deus estava te pedindo, mas você, ou por medo, ou por insegurança, ou por você achar o caminho muito estreito com Deus, você não quis atender o chamado do Senhor. E aí, o que está acontecendo com você hoje? Você está passando por uma tempestade, você está vivendo uma situação complicada, porque você desobedeceu o Senhor e você não seguiu o chamado de Deus. Irmãos, uma ordem que Deus nos dá, uma vez que ela não é estabelecida, uma vez que ela não é exercida, que você ignora, que você larga para lá, você está arrumando guerra com o Senhor. Você está confrontando Deus a partir do momento em que você aceitou Jesus como teu único Salvador. Você entregou tua vida para Deus. Aí Deus dá uma ordem para você. Não saia desse emprego. Não mude dessa cidade. Não quero você andando com tal pessoa. E aí você começa a fazer tudo ao contrário do que Deus te pediu. Você foge do chamado que Deus tem para você. Aí Deus permite tempestades na tua vida para que você venha entender que você desobedeceu, que você saiu fora de um chamado de Deus, para você poder se posicionar de novo. Por que tem pessoas que andam em círculo? Você já viu isso? A pessoa está sempre passando pelas mesmas provas, pelas mesmas provas. Porque ela desobedece. Deus dá um determinado chamado para ela e ela tem que ficar naquele posicionamento. Ela tinha, é mais ou menos o que Jonas deveria ter feito. Ele tinha que ir para Nínive, então ele deveria ter ido para lá. Ele não deveria ter fugido da presença de Deus. Ele não deveria ter saído fora ou tentado resolver as coisas do jeitinho dele, que é o que muitas pessoas vão assistir esse vídeo fazem. Coloca a mão, é aquilo que eu falo sempre. Não coloque a mão naquilo que Deus está fazendo, porque você vai ter prejuízo. Quando você coloca a tua mão e você começa a dar um de Deus e de deusa, aí o que acontece? Deus vai lá e tira a mão dele. E deixa você quebrar a cara para ver até onde você vai. Aí você bagunça tudo. Aquilo que era para Deus resolver em 30 dias, se você tivesse obedecido, demora 1 ano. Até Deus consertar toda a parafernália que você fez. Eu canso de falar isso quando eu vou evangelizar. Não põe a mão. Deus está mandando se aguardar, se aguarda. Espera. Aí você vai lá, você quer resolver do seu jeito, você quer falar do seu jeito. E tem que ser assim, tem que ser assado. E Deus cruza o braço dele e fica só te observando. Aí você começa a perder suas bênçãos. Aí Deus tem um chamado para você, te dá uma ordem, fala para você fazer tal coisa, você não faz. Você desobedece. Aí você começa a viver as tempestades.
Aí daqui a pouco você começa a viver o mesmo ciclo vicioso, começa a acontecer tudo de novo. Porque você não se posiciona. Eu não sei o que que Deus quer com você. Eu não sei o que que Deus te pediu. Mas uma vez que Deus deu uma ordem, irmãos, tem que ser obedecida. Tem que ser obedecida. Quando Deus falar para você, vai em tal lugar e faz tal coisa, atende o chamado de Deus. Atende, é a melhor coisa que você faz. Tem dia que eu tô, irmãos, morrendo aqui. Teve até um irmão aí que eu não me lembro o nome, que veio perguntar que eu estava com os olhos cansados. Eu tenho um chamado do Senhor. O horário que eu consigo gravar os vídeos para vocês é de madrugada. Imagina, amanhã eu tenho que levantar cedo e eu tenho que trabalhar. Às vezes eu não consigo estudar durante o dia, eu tenho problema de hipermetropia. Então a minha dificuldade de enxergar é de perto. Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas missionário, eu deixo o recado, deixo as mensagens, você demora para responder. Porque são muitas pessoas para responder. Agora, imagina uma pessoa que tem hipermetropia, que nem eu, que tem uma dificuldade para enxergar de perto, ficar 4 horas na frente da tela de um celular, com aquele brilho, com aquela luz nos olhos o tempo inteiro. Eu fico esgotada. Hoje, eu gastei em média de umas 4 horas para atender as pessoas e Deus me usando. Sem contar o cansaço que dá quando Deus usa a gente espiritualmente falando. Mas é o meu chamado. Eu não posso sair fora. Então, com o olho cansado, descabelada, ou com a cara inchada, ou com olheira, seja lá o que for, eu tenho que estar aqui entregando a mensagem do Senhor. Porque Deus quer falar com o povo dele. Foi a ordem que Deus deu para Jonas naquela época. Vai em Nínive e dá o recado, porque o povo está rebelde lá e já chegou em mim e eu quero resolver esse negócio. Porque Deus é bravo, irmãos, quando tem que ser bravo. E ele não foi. Ele saiu fora do chamado. Tem consequência. Eu sei que se eu sair fora do meu chamado, eu vou sofrer as consequências disso. Então eu fui programada por Deus para fazer o que eu faço hoje. Por isso que eu sofri o que eu sofri lá atrás. Como que eu ia entender a dor de vocês hoje se eu não tivesse passado pelas humilhações, passado pelas situações todas que eu passei lá atrás? Eu já sofri muito. Então, o que que Deus está fazendo? Deus está me dando um posicionamento e eu tenho que obedecer. A mesma coisa você. Então, eu não sei qual que é o chamado, o que que Deus mandou você fazer. Mas Deus está falando para você que a tempestade que você está enfrentando hoje é pela tua desobediência. Porque Ele te deu uma ordem, Ele passou para você algo para você fazer, exercer e você não fez. Então, Deus quer que você se posicione. Deus quer que você pague o preço. Irmãos, não é fácil servir a Deus. Não é fácil fazer a obra. Vocês não têm noção das pedradas que eu levo. Vocês não têm a mínima noção das perseguições que eu sofro. Mas quanto mais perseguição eu sofro, mais eu sei que eu estou no caminho certo. Porque se estão me perseguindo é porque eu estou servindo ao Senhor, né? Se eu não estivesse servindo ao Senhor da maneira como Ele gostaria que eu servisse, o inferno não ia se incomodar comigo. Eu ia estar fazendo algo errado, né? Totalmente ao contrário do coração de Deus, Ele não ia se incomodar comigo. Para que eu vou mexer com ela? Deixa ela fazer errado. Mas a partir do momento que eu sou perseguida, eu sei que eu estou na presença de Deus. Então tem dia que eu estou cansada, irmãos. Eu tenho uma inflamação no braço direito, que às vezes eu tenho dificuldade até de pentear o cabelo, por causa do meu trabalho. Às vezes tem dia que eu estou com retenção de líquido, eu estou inchada, eu estou cansada, mas eu estou aqui na madrugada, eu estou fazendo. Porque eu tenho que atender o chamado. Porque se eu não atender o chamado, as minhas lutas se tornam maiores ainda. Porque Deus vai me colocar numa prova, Ele vai me cobrar. Teve uma vez isso foi no início, que eu tinha prometido entregado minha vida ao Senhor. E eu falei pro Senhor, eu falei, pai, olha, eu vou entregar minha vida ao Senhor e eu vou te servir pro resto da minha vida. Então eu era recém-convertida, falei isso para Deus, eu me entreguei mesmo de corpo e alma pro Senhor. A minha conversão foi muito rápida, o meu batismo com o Espírito Santo foi muito rápido. Em 3 meses de convertida eu já fui batizada pelo Espírito Santo. Então foi tudo muito rápido, um processo de entrega muito grande que eu fiz. E aí um dia eu cheguei pro Senhor e falei assim, olha, eu não quero mais esse negócio de ficar evangelizando, não quero mais que o Senhor me use, porque eu tava revoltada, não lembro com o que era. E ele chegou para mim e falou para mim, você lembra aquilo que você falou lá atrás? Eu tinha esquecido que eu tinha feito essa promessa para ele. Ele falou, você lembra que você falou para mim lá atrás que você ia me servir pro resto da tua vida? O que você falou para mim lá atrás? Porque eu não esqueci, não. Promete alguma coisa para Jesus para você ver se ele não te cobra. E ele veio e me cobrou.
E eu falei, Senhor, e não é que eu fiz mesmo essa promessa, eu vou ter que cumprir esse negócio, mas eu tô cansada. Ele falou, não quero saber, você vai que eu vou te sustentar. E ele já fez eu fazer loucuras, irmãos, assim, de ir num lugar, levar um recado para uma outra pessoa, mais ou menos o que ele fez com o Jonas. E eu vou, porque Deus nunca me deixa envergonhado. Pode demorar uns anos aí para ele cumprir a promessa, mas uma hora ele cala a boca das pessoas. E eu fui num lugar lá, numa moça levar um negócio, levei o recado pro rapaz e fiz não sei o quê, e aquela luta, eu não achava a menina em lugar nenhum, tive que investigar a menina na cidade inteira. E aí eu fui conseguir entregar o recado que ele queria lá. Porque a missão é essa, meu chamado é esse. Então a gente não pode fugir do chamado, entendeu? Porque senão a gente começa a passar por lutas. E tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você está passando por uma tempestade muito grande porque você desobedeceu. Porque você fugiu do teu chamado. E Deus está falando para você, se posicione. Se posicione que a tempestade passa. Porque senão sabe o que vai acontecer? Deus vai achar você aí onde você está. E ele manda uma baleia te engolir. E leva você lá no propósito que ele mandou você ir e você não foi. Então, irmãos, não fuja daquilo que Deus tem para tua vida. Não fuja. Por mais difícil que seja servir a Deus, é melhor você servir a Deus do que você pagar o preço e passar uma vergonha enorme de não servir a um Deus tão grande que está aí sempre cuidando de você. Se você acorda, o ar que você respira é Ele que te dá, o sol que te aquece é Ele que te dá. As suas contas são pagas porque Ele proporciona. A saúde que você tem é Ele que te dá. A cura que você precisa é Ele que te dá. Então é vergonhoso para nós que conhecemos a palavra e servimos a Deus, quando Deus faz um pedido para nós, a gente não atender. Não tem lógica isso. Então é melhor você sacrificar obedecendo ao Senhor e dentro do chamado que Ele tem para você, do que você sacrificar pelo fato de você ter desobedecido. Porque Deus, ele é rígido. E Ele faz isso por quê? Porque Ele não quer que você se perca. Você precisa ser exemplo para outras pessoas. Irmãos, não adianta a gente não edificar a nossa vida, não ter uma vida exemplar para o outro, porque senão você vai viver uma imagem falsa. Você vai estar vivendo um falso evangelho. Você vai estar falando a verdade para os outros e não vivendo a palavra, vivendo outras coisas. E as pessoas vão analisar a minha vida e analisar a tua vida pelos nossos frutos. E não pelo evangelho decorado que muitas pessoas falam aí fora. Eu conheço muita gente que tem muito versículo decorado, irmãos. Eu não tenho tantos versículos decorados assim. Mas eu vivo a verdade. Então eu tenho que policiar meus pensamentos, eu tenho que policiar aquilo que eu falo, eu tenho que policiar as minhas atitudes. As pessoas precisam ver que Cristo é comigo o dia inteiro. São as minhas atitudes, os meus frutos é que vão falar por mim. A mesma coisa você. Então assim, não fuja do teu chamado. Deus está falando para você, se posicione e faça o que eu mandei você fazer. É cantar que Deus mandou você ir, então vai lá cantar. Deus mandou você evangelizar em tal lugar, vai lá evangelizar. Eu não sei o que Deus te pediu, mas faça o que Deus te pediu. Não fuja do teu chamado. O preço a se pagar é muito alto. É muito alto. E às vezes envolvem pessoas inocentes que estão do seu lado, que foi o que aconteceu com Jonas. Jonas entrou dentro do navio, o marinheiro não sabia. Ele não sabia. Mas ele colocou uma pessoa estranha lá dentro, não investigou também, deixou entrar e pagou o preço por isso. Então, às vezes, a tempestade que você está sofrendo está envolvendo outras pessoas do teu lado. E Deus vai te cobrar isso. Então, você está passando por situações que está trazendo constrangimento para outras pessoas que estão convivendo com você porque você desobedeceu o Senhor. Porque nós pagamos pelo pecado do outro. Então, faça isso, se posicione. Eu não sei o que Deus te pediu, mas atenda o chamado do Senhor. Se posicione, vai lá, faça direitinho o que Deus te pediu, porque vai valer a pena. Não existe coisa melhor do que servir a Deus, irmãos. Eu estou exausta aqui gravando esse vídeo, mas eu sei que vai edificar a vida de muitas pessoas. Eu estou aqui por amor a Cristo, porque Ele quer alcançar a tua vida, Ele quer que você mude, Ele quer que você se posicione, tá? Então não fuja do teu chamado, tá? Se posicione, vai lá, vai cumprir o papel ao qual você nasceu. Todo mundo tem uma função diante do Senhor e uma função diante do reino. Então vai cumprir esse papel, tá? Faça a tua parte. Seja realmente uma igreja verdadeira de Cristo, tá? Que Deus abençoe você imensamente, se posicione, que aí essa tempestade vai passar, tá? Que Deus te abençoe.